Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Bem-vindos ao Educação que Transforma. Aqui, acreditamos que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. Prepare-se para histórias inspiradoras, dicas valiosas e discussões que vão transformar sua visão sobre educação. Educação que Transforma, com Janaína Lima. Boa tarde, queridos ouvintes, aqui direto da Rádio Guardiã. Nós temos aqui a felicidade de ter mais um encontro aqui registrado nessa rádio que é minha, que é sua, que te mantém ligado, conectado com tudo o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no seu estado, e é por isso que a gente está aqui, todos juntos na Rádio Guardiã. E tem encontros, não é verdade, queridos, que mais do que informam, tocam profundamente nossa alma. E hoje, o Educação que Transforma abre espaço para uma conversa necessária sobre saúde. Porque não adianta a gente falar de educação sem olhar para a saúde, para falar de acolhimento, de ciência, de sensibilidade, sobretudo de esperança. Então, nesses tempos em que muitas famílias procuram respostas além do convencional, a gente traz hoje uma médica em que a gente tem a honra de receber, que possui uma trajetória na medicina que vai além do consultório. Uma profissional reconhecida não apenas pelo seu conhecimento técnico, mas pela delicadeza com que olha cada ser humano que chega em seu consultório. Médica homeopata, pesquisadora de terapia REAC, terapias regenerativas, saúde intestinal, azul de metileno e aloe vera. Mas, acima de tudo, uma médica que tem dedicado a sua vida o cuidado integral ao paciente e relatos que transformam a vida de crianças autistas com autistas severos, com grau 3 e 4, emocionam famílias e despertam esperança em muitos lares. Então, hoje, a gente recebe com muito carinho doutora Amélia Matsuoka. Seja muito bem-vinda no Educação que Transforma. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, Janaína, de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência nessa caminhada de algumas décadas. E sou médica homeopata, formada há quase 40 anos. Nessas décadas, teve a oportunidade de conhecer a medicina homeopática, medicina ortomolecular, e nesse caminho eu conheci a terapia REAC, que é uma neuromodulação que traz uma oportunidade de equilibrar o sistema como um todo, em todos os aspectos, de forma muito simples, trazendo benefícios para todos, desde crianças, até todas as idades. Então, sou muito grata a essa oportunidade. Obrigada. Excelente. Para a gente aqui trazer um contexto aqui da sua atuação. Em que momento que você percebeu que a sua missão era cuidar do paciente como um todo e não só do problema que ele apresentava no diagnóstico? Eu acredito que essa visão de olhar o ser humano como um todo, isso já vem desde a minha educação, desde criança, porque meus pais, sendo lavradores, cultivadores de plantas, principalmente do cultivo da uva, meus pais tinham um olhar da planta como um ser vivo e olhar de forma integral. Então, esse olhar que ele tinha com os seres vivos me trouxe uma visão de olhar para o ser humano também de forma integral. Então, é trazer o equilíbrio
e que tudo está na natureza. Se tudo está na natureza, está dentro do ser humano também. Então, nessa crença e nessa busca, a gente acaba buscando ferramentas que trazem esse equilíbrio. Foi daí que acabei chegando na homeopatia, que traz uma visão integral, olhando as causas, olhando todo o sistema. Foi essa visão que eu acredito que nos trouxe aqui. E a gente percebe, né, doutora Amélia, ouvindo a sua biografia, a sua história, o quanto que você já impactou vidas. E a gente sabe que o autismo, né, a gente entrar especificamente agora, principalmente para essas famílias que nos acompanham e que têm crianças autistas em casa, nos graus 3 e 4, que são considerados graus severos, e que muitas vezes a família chega à exaustão no sentimento de uma desesperança, né, que invade porque não sabe qual caminho seguir. E eu vejo que a terapia REAC, que você tem liderado, tem surtido bons efeitos, tendo excelentes resultados, com relatos emocionantes. Então, eu queria que você contasse aqui para nós, doutora Amélia, como funciona a terapia REAC no organismo, como que você pudesse exemplificar algum caso que emocionou não só a senhora, mas todo a sua clínica, para que a gente pudesse compreender um pouco mais a importância da terapia REAC. A terapia REAC é uma tecnologia criada pelo nosso grande mestre, professor Rinaldi, e o professor Rinaldi, ele é italiano, né? No Instituto Rinaldi Fontane, eles que inspiraram e criaram a tecnologia. Quando eu conheci, eu fiquei encantada, porque é uma tecnologia que atua captando a frequência da célula humana e, captando a frequência da célula humana, ela, através de polaridade celular, ela equilibra todo o nosso sistema nervoso central, que comanda o nosso sete sistema, desde o psicovegetativo, que é o emocional, até o sistema cardíaco, renal, digestivo, neuroendócrino. Quer dizer, ela equilibra, ela otimiza a resposta do nosso organismo. Então, nós não estamos falando em cura, nós estamos falando em equilibrar o sistema, que nós somos esse sistema. E quando você equilibra, você tem uma resposta mais organizada. Então, a terapia REAC, ela organiza o nosso sistema. E conforme nós fomos aplicando essa terapia nos pacientes, eles foram obtendo essa organização. É como se você organizasse a casa. Tá? Então, por mais que você queira decorar, colocar os materiais ou peças, os móveis dentro de uma casa, você queira decorar, se você não tem uma casa organizada, você não tem um sistema funcionante. Então, basicamente, é assim que nós entendemos que a terapia REAC funciona. E quando nós começamos a aplicar a terapia REAC, surgiram várias pessoas buscando, desde uma pessoa com busca de equilíbrio, uma dor de cabeça, ou uma disfunção, doença neurodegenerativa como Parkinson, como autismo, e eles começaram a obter resultados dessa organização, dessa otimização do sistema. E quando nós entendemos que o sistema não se limita apenas ao ser humano,
Quando nós estamos falando no sistema, o sistema também tem uma interferência do meio onde você vive. Então, quando nós deparamos com uma criança autista ou qualquer outra síndrome, o meio que ela vive também interfere no mecanismo biológico dela. Então, nós entendemos que quando você organiza o meio, que são os pais, as pessoas que estão ao redor, e você organiza o sistema dos pais, esse meio que está convivendo com essa criança, você tem uma resposta mais otimizada e mais organizada. E aí, quando nós começamos com os projetos, né, que algumas pessoas que se dedicaram a levar a terapia às crianças que não tinham condições de vir à clínica, como você relatou agora, Janaína, de crianças em grau 3, 4, são crianças que estão em condições limitadas, não conseguindo sair de casa, com um padrão de agressividade, de inquietude, e uma limitação até de convivência social com outras pessoas, crianças ou meios familiares, sociais, escolas. E essas crianças com essa dificuldade, o grupo de pessoas e aí o Instituto Matuoka, nós levamos a máquina até a proximidade da casa dessas crianças. Isso possibilitou que houvesse uma mudança no meio que elas vivem e socialmente também. Então, tinha, por exemplo, né, você pediu para citar um exemplo, uma criança que estava num grau muito, né, de 3 a 4, até de difícil diagnóstico, porque muitas vezes essas crianças, elas não estão em condições nem de fazer o diagnóstico para sair de casa, até por recursos financeiros limitados, para fazer um diagnóstico. E essa criança, por exemplo, ela estava, né, no meio familiar, praticamente isolada, devido à condição de agressividade e inquietude dela, e conseguimos levar a máquina até a casa dessa criança, realizando também na mãe e no pai, né, principalmente na mãe, e houve uma evolução depois de 2, 3 ciclos, que equivale a 1 a 2, 3 anos de aplicação, onde essa criança passa a conviver, a conseguir sair de casa, conseguir comunicar e viver socialmente. E a mãe também ter condições de poder ter um meio de produção, né, onde ela consegue trabalhar. Então, a nossa alegria é ver essa mudança na qualidade de vida dessa criança e da família também. Então, é isso que a terapia REAC tem nos mostrado de resultado. Impressionante dos seus relatos é o resgate da interação social que essas crianças muitas vezes perdem antes do tratamento REAC, não é isso, doutora? Exatamente. Porque o que nós deparamos é que não é só a criança que estava limitada com aquela condição de agressividade ou dificuldade de viver socialmente, de conviver com uma criança, ou até com a família, né? E quando nós deparamos com isso, após alguns ciclos, você consegue ajudar a criança a conviver, né, e mudar aquele estilo de vida que ela estava praticamente limitada a não ter uma opção, porque eram crianças, Janaína, que já estavam até com uso de medicação, né, com vários medicamentos médicos e sendo tratado com algumas terapias também,
e quando complementou com a terapia REAC, ela teve um resultado muito melhor, onde até os terapeutas descreveram a evolução e a resposta otimizada em relação até às terapias que eles estavam realizando. Então, nós temos relatos de profissionais, médicos e terapeutas descrevendo a evolução dessas crianças e famílias também, que imagina você com um filho nessas condições, como que um pai, uma mãe consegue viver ou sobreviver cuidando de uma criança com essas situações, que muitas vezes essas crianças, elas não se alimentam direito, elas não dormem direito, mesmo tomando medicação, é uma vida limitada e que a gente se sensibiliza muito quando você vê essa situação, e se nós temos uma oportunidade de poder proporcionar uma evolução, uma qualidade de vida melhor, por que não, né, Janaína? Do REAC, você falasse do trabalho que você faz já em outros estados também, né? Não só no estado de São Paulo, como Mato Grosso, tem outros estados, né? A cidade de Cuiabá, e tantos outros. Eu queria que a gente pudesse aqui trazer um pouco desse dinamismo que você oferece para essas famílias, do atendimento, das imersões que vocês fazem de atendimento às famílias vulneráveis. Você quer falar um pouquinho, doutora? Sim, porque quando nós estamos falando, né, do porquê que a terapia foi até essas cidades, estados, é devido a essa dificuldade das crianças e famílias de se deslocarem, porque quando você tem um filho com grau de autismo, grau 3 ou 4, eles não têm condições de sair de casa e muito menos sair da cidade ou do estado. Então, a possibilidade que a gente tem é de levar a máquina até eles. Então, nós decidimos, com a ajuda da associação e da sociedade local, de proporcionar a ida da máquina até eles. E isso proporcionou uma possibilidade para que essas crianças tivessem a oportunidade de receber a terapia junto com a família e o maior número de pessoas que estavam também nas mesmas condições. E o que mais surpreendeu a gente e a associação e a sociedade é a falta de informação que nós tínhamos do número de crianças que estavam necessitando dessa terapia, né? E quantas crianças mais que em várias outras cidades e estados que não têm condições de vir ao centro ou até São Paulo ou nos locais onde nós temos a máquina e nós podermos levar até eles. Então foi esse propósito, esse desejo da associação e de algumas pessoas, né? Um exemplo é em Jaciara, né? A pessoa que inspirou e que criou o propósito de levar a máquina em Jaciara foi a Valéria. A Valéria, ela criou esse desejo e reuniu grupos de mães e pessoas do agronegócio para que a máquina fosse
até essas crianças e famílias. E daí nasce um projeto chamado Venturança, e isso expandiu também em outras cidades, com o propósito de proporcionar a terapia para essas crianças. E é claro que quando nós estamos falando em autismo ou outras síndromes, não é só a terapia REAC. A terapia REAC é um complemento para ajudar as crianças a ter essa evolução. Existem várias outras terapias que proporciona. Então, quando nós estamos falando, né, em síndromes ou autismo, a gente também coloca a importância de cuidar da alimentação, do intestino. Então, que a gente encontre meios mais viáveis e fáceis de proporcionar a saúde para a população, por uma desintoxicação ou uma desparasitação. Então, quando nós estamos falando nessa ferramenta, nós estamos falando também de complementar outras terapias, sim. Não deixar de fazer todas as terapias que fazem, porque a terapia REAC ela vem para complementar, otimizar e fortalecer a terapia que a criança ou a família já está realizando. E nós ajudamos a colocar um olhar maior para esse sistema e sempre olhar a base de todo o nosso sistema, que é o nosso intestino. Por isso, eu coloquei aqui a importância de olhar para o nosso intestino. E uma forma muito simples de olhar para o nosso intestino é cuidar com o alimento. E um dos alimentos que mais me encanta hoje, que cuida do nosso intestino e que o mundo conhece há milênios de anos, é o aloe vera. Por isso que o aloe vera, né, que eu mais indico da Forever, que ela é estabilizada, né, e eu falo da Forever porque não pegar a planta do jardim ou da casa e consumir, porque esse aloe vera, ela não é permitido o consumo pela medicina, pela Anvisa. Precisa de um aloe vera seguro, estabilizado, para não ter a toxina. Então, por favor, quando nós falamos de aloe vera, cuide para que possa utilizar o aloe vera indicado, que tenha estabilidade, que tenha Anvisa, que tenha uma segurança para que possa tomar. Mas é muito simples tomar, porque ela cuida do nosso intestino, estabiliza e traz equilíbrio. Então, esse complemento, né? Quando você cuida do intestino, cuida do sistema como um todo, e o REAC entra para você cuidar do sistema nervoso central, otimizando a nossa resposta. E essa resposta de todo o nosso sistema, a base é o nosso intestino, né, Janaína? A gente sabe que Exatamente. o alimento que nós consumimos, se a gente souber cuidar, é da boca que começa a nossa resposta biológica e a cura, né? Então, Excelente. cuidar bem do alimento, né? Doutora Amélia, para a gente fazer um fechamento, né? Você gostaria de deixar uma mensagem final para todos os espectadores, todos os nossos ouvintes, né? As pessoas os espectadores que nos acompanharam pelas redes sociais, os nossos ouvintes da Rádio FM. Então, tem alguma mensagem que você gostaria para alcançar o coração de todos eles, da importância desse olhar integrado, de todo esse trabalho que você vem executando com tanto zelo para essas mães que recebem um diagnóstico de um autismo severo? Eu gostaria que você fizesse uma mensagem aí de encerramento nesses nossos 2 últimos minutos de programa. Gostaria de deixar aqui, mais do que uma mensagem, é a gratidão de poder estar aqui com vocês e poder transmitir um pouco da nossa experiência e da minha experiência e a vida que Deus me proporcionou. Porque, antes de tudo, é a nossa alma. Nós somos
é o que nós acreditamos. Eu acredito que nós somos seres espirituais e que nossa alma, nosso espírito esteja, acima de tudo, em paz. E quando a gente está em paz, Deus coloca pessoas, condições, Ele traz todas as oportunidades para que a gente possa seguir a nossa jornada de vida. É isso que eu gostaria de deixar aqui. Obrigada. E hoje o nosso Educação que Transforma foi além das fronteiras, né? A gente teve aí um encontro com uma medicina que toca, que humaniza, que acolhe, essa medicina que é capaz de trazer a cura, um novo olhar. Então a gente agradece toda a generosidade dessa médica incrível que veio aqui compartilhar esses relatos emocionantes, trazer esperança para eu e você que estamos acompanhando, para tantos e tantos diagnósticos que muitas vezes nos dizem que é fatídico, e não. Então, sempre tem um dia após o diagnóstico, e mais do que isso, é muito importante a gente encontrar médicos com a sensibilidade e com a humanidade de doutora Amélia Matsuoka. E como você sabe, toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui na Rádio Guardiã. Na próxima quarta, eu espero você para mais um Educação que Transforma, para transformar o meu e o seu coração. Até a próxima. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp. Oferecimento. Soluções em tecnologia para o seu sucesso. SP Security. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.